Antes das máquinas. Antes da fumaça. Antes do som constante que hoje define o mundo. A Europa vivia em silêncio interrompido apenas pelo vento, pelos passos humanos e pelo trabalho. A vida acontecia em pequena escala. Vilas isoladas, campos abertos, estradas de terra que raramente levavam para longe. Para a maioria das pessoas, o mundo terminava onde a estrada desaparecia no horizonte. Poucos sabiam ler, menos ainda sabiam escrever. O conhecimento era transmitido pelo gesto, pela repetição, pela observação. O dia começava antes do nascer do sol, não por escolha, mas por necessidade. Quando a luz surgia, o trabalho já começava. Não existiam horários fixos. O tempo era marcado pelo corpo, pelas dores nas costas, pelas mãos calejadas, pela fome. O trabalho era físico, sempre físico. A terra precisava ser arada à força, as sementes lançadas uma a uma. A colheita dependia do clima, da sorte e da resistência humana. Uma seca significava escassez. Chuva em excesso significava perda. Não havia estoques. Não havia garantias. Cada erro tinha consequências reais. Dentro das casas, o espaço era limitado. Famílias inteiras dividiam um único cômodo. O fogo ficava aceso o máximo possível, não apenas para cozinhar, mas para sobreviver. A fumaça enchia o ambiente. Os olhos ardiam. A fuligem cobria as paredes. O alimento era simples: pão, caldo, ocasionalmente, carne. Nada era desperdiçado. Nada podia ser. A infância não era protegida. Era curta, às vezes inexistente. Crianças aprendiam cedo a carregar peso, a cuidar de animais, a trabalhar a terra. Brincar era um luxo raro. Sobreviver vinha primeiro. Enquanto isso, o mundo era rigidamente dividido. No topo, os que possuíam a terra. Abaixo, os que a trabalhavam. A maioria produzia. Poucos decidiam. Castelos se erguiam acima dos campos. Muralhas protegiam quem nunca arava o solo. A distância entre essas realidades não era apenas econômica, era total. Grande parte da produção não ficava com quem trabalhava. Impostos eram pagos em grãos, em animais, em dias de trabalho. Recusar não era uma escolha, era uma sentença. A lei existia, mas não para todos. A justiça favorecia quem tinha poder e punia quem não tinha alternativas. Doenças eram constantes e incompreendidas. Uma infecção simples podia matar. Um ferimento pequeno podia se transformar em algo fatal. A medicina era baseada em tradições antigas, crenças e tentativa e erro. Sangrias, ervas, orações nem sempre ajudavam. Muitas vezes, pioravam. A morte fazia parte do cotidiano. Ela não surpreendia. Ela esperava. Quando alguém adoecia, o medo se espalhava rapidamente. Não havia isolamento eficaz. Não havia tratamento seguro. Famílias inteiras desapareciam em semanas. A religião ocupava um espaço central, não apenas espiritual, mas social. A igreja explicava o mundo, o sofrimento, a desigualdade. Ela oferecia sentido onde não havia controle. Os sinos marcavam o tempo, chamavam para o trabalho, chamavam para a oração, chamavam para o luto. O inverno era o período mais temido. O frio entrava pelas paredes, a comida diminuía, as doenças se espalhavam, animais morriam, pessoas também. Muitos não chegavam à primavera. Com o tempo, algumas vilas cresceram, mercados surgiram, ofícios se multiplicaram, ferreiros, sapateiros, tecelões. As cidades começaram a se formar, casas se amontoavam, ruas ficavam estreitas. O esgoto corria a céu aberto. Onde havia mais gente, havia mais oportunidades e mais miséria. O cheiro era constante, o barulho, limitado.
Mas presente. A vida urbana oferecia algo novo. Movimento. Mas também concentrava pobreza, doença e desigualdade. Mesmo assim, as cidades continuaram crescendo. O mundo ainda se movia devagar, mas já estava mudando. Pequenas oficinas começaram a surgir, ferramentas mais eficientes, processos repetidos. Ainda era tudo manual, mas diferente. A produção começava a se concentrar. O trabalho começava a se especializar. Poucos perceberam naquele momento, mas algo estava se formando. O mundo pré-industrial era frágil, dependente da natureza, dependente do corpo humano. Era um mundo onde cada avanço era lento, e cada perda, profunda, mas também era um mundo profundamente humano. Nada acontecia em massa, nada era automático. Cada objeto tinha mãos por trás. Cada construção tinha esforço visível. Antes das máquinas, o mundo era feito de pessoas. E em breve, isso mudaria para sempre.